There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income, I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe Yeah. because there is no job. Machine, robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. And if my assessment is correct and they probably will happen, then we need to say, what are we going to do about it? And I think some kind of a universal basic income is going to be necessary. Now, the output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. I think I think we'll just end up doing a universal basic income. It's going to be necessary. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. O Elon Musk, em 2017, ele participou de um encontro de segurança nacional, onde ele fez uma declaração que todo mundo ficou assustado. E essa mesma declaração voltou a ser feita por ele agora em novembro de 2023, quando ele estava conversando com vários empresários e políticos da Inglaterra, inclusive alguns deles até árabes também que estavam presentes ali. Inclusive tem um vídeo disso aí na internet que está rolando, que é muito recente. E em ambas as situações, Elon Musk, que é um camarada que ele pode não ser um acadêmico, mas é uma voz a ser ouvida, porque também não é nenhum fanfarrão. É o homem mais rico do mundo hoje. O homem que provou que ele pode. Ele não é apenas um vendedor de sonhos, assim. Não, ele realmente é um camarada que provou. Aquele sul-africano aí que mudou o mundo. E hoje o Elon Musk é uma voz que ele chega no país, o presidente vai lá recebê-lo. Poucos empresários têm essa força. Então, eu acho que é uma voz que merece ser ouvida. E ele coloca bem claro que o mundo tem que caminhar para um governo único. Os empregos vão desaparecer. Os empregos vão desaparecer. Por quê? De acordo com Elon Musk, a inteligência artificial vai substituir os empregos. A inteligência artificial. E ele fala, não é uma coisa que eu estou falando que me agrada, não é algo que eu quero, é algo que eu constato. A inteligência artificial veio para ficar. E ela vai substituir as pessoas. E a grande preocupação, o Elon Musk fala o seguinte, a minha grande preocupação do ponto de vista filosófico é que, no futuro, as pessoas vão deixar de trabalhar. E o governo único vai ter que criar um sistema de previdência universal, onde um certo salário básico vai ser dado a todos pelo governo, porque pouquíssimos terão emprego. Só para você ter uma noção que Elon Musk não está falando bobagem, se há dúvidas ainda a respeito de algum, eu fiz uma pesquisa aqui, eu descobri, por exemplo, eu peguei esse dado aqui também Aí, gente, eu tinha pego a fonte agora e sumiu. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Eu vou pegar aqui a fonte disso aqui. Bom, então o Elon Musk fala do auxílio global, mas aqui diz o seguinte, olha, quase 25% dos empregos deverão ser interrompidos nos próximos 5 anos. Aqui, achei a fonte, ó. O Fórum Econômico Mundial publicou isso no dia 2 de maio de 2023.
quase 25% dos empregos atuais deverão ser interrompidos nos próximos 5 anos. E a inteligência artificial poderá desempenhar um papel fundamental. Para mapear o futuro do trabalho nos mais altos níveis, o McKinsey Global Institute considera a potencial procura de mão de obra, a combinação de profissões e a competência das mãos de obras que serão necessárias para esses empregos. E a análise de 8 países mostrou que pelo menos 40% da população, 60% da população mundial não terão emprego nos próximos decênios. Hoje, nós temos um outro dado, agora já é de outra fonte aqui, 1 em cada 16 trabalhadores poderá ter que abandonar sua profissão até 2030. Serão mais de 100 milhões de trabalhadores nas 8 economias estudadas. E parece até que a pandemia acelerou isso. Então, por exemplo, o que eles estão percebendo? Hoje, tem muitas profissões que são da maioria das pessoas que não haverá no futuro. Por exemplo, um balconista de supermercado. Você sabe que hoje tem muitos supermercados nos Estados Unidos, o Walmart, o Costco e vários outros, mesmo no Brasil, que você já não vai mais na fila do balcão, você já vai passando produto por conta própria aí naquela maquininha, mesmo no Brasil. Começou nos Estados Unidos, mas mesmo no Brasil. E agora já tem outros supermercados surgindo que mostram que esses já são obsoletos. São supermercados em que a pessoa vai lá e existem câmeras em todo o supermercado e a pessoa vai ter o seu reconhecimento de rosto pela inteligência artificial. Ele entra no supermercado, a inteligência artificial pega o meu rosto e já sabe que sou eu. Automaticamente ela já começa o processo. Eu entro com o carrinho, ela vê o meu rosto, já entra no sistema do meu banco ali, eu entro no supermercado, eu pego essa caneta, eu coloco ali no carrinho. Quando eu tirei a caneta da gôndola e joguei no carrinho, ele automaticamente já debitou na minha conta lá o valor daquela caneta. Ou da minha conta ou do meu cartão de crédito. Aí eu pego também esse controle aqui, coloquei lá. Aí eu desisti de comprar o controle, eu tiro o controle do carrinho e devolvo para a gôndola, automaticamente ele já faz o estorno ali na minha conta. Isso tudo é feito automaticamente enquanto eu estou passando ali com o carrinho. Quando eu sair do supermercado com o carrinho, eu nem vou passar os produtos por nenhum caixa eletrônico, por autoatendimento. O banco já sabe quanto que eu gastei naquele supermercado, automaticamente já sai no meu relógio ou no meu celular. Olha, você tem isso aqui debitado, tranquilo. Não tem nem vendedor, nem balconista, nem empacotador, nem segurança nesse supermercado. Imagine só uma situação dessa. Quantos desempregados isso significa? Agora, o e-commerce está fazendo com que as lojas virtuais cresçam cada vez mais, de modo que, onde é que vai ter o vendedor? Postos de gasolina nos Estados Unidos há décadas que não usam frentista. Imagina no Brasil também, daqui a pouquinho, o posto de gasolina ser automático ali, com a inteligência artificial, você não precisa do frentista. Eu sei que há vozes contrárias a isso que o Elon Musk prevê. Por exemplo, Mustafa Suleyman, cofundador da DeepMind, ele desafia o Elon Musk. Ele fala, não, eles querem, são organizações que estão indo contra a inteligência artificial, querem refrear a inteligência artificial e propor que não percamos emprego. Mas eu não sei se essas organizações, como a DeepMind, vão ter força política e econômica para suplantar a força da inteligência artificial. Então, até que eu tenha novos dados, eu acho que o Elon Musk está correto no que ele está dizendo. Embora, é lógico, esse governo único terá um ser humano à frente dele, de carne e osso, como eu e você, eu não acho que vai ser Satanás materializando em forma humana, eu não creio nisso, não creio que será um computador gigante que vai dominar o mundo inteiro, porque a Bíblia fala, calcule o número da besta porque é número de homem. Então, se é número de homem, o anticristo será um homem, mas um homem à frente de um sistema algorítmico. E esse sistema algorítmico tem tudo a ver com o que o Apocalipse diz,
e com o que esses homens estão dizendo que acontecerá. Lembrando uma coisa que eu esqueci de citar do Elon Musk, ele falou que o único problema dele é de ordem filosófica. Como é que o ser humano vai encontrar significado para a vida se a maioria dos adultos vão ser inúteis? Esse foi o Musk que falou. E o Val Harari, ele supõe que a solução do governo mundial vai ser o seguinte: o papel moeda vai deixar de existir. O dinheiro vai ser apenas virtual. Não haverá mais cartão eletrônico físico, não haverá mais digitar senha. Você vai ser o seu próprio banco. Como assim? Através do olho, da íris do olho, do rosto, reconhecimento facial. O governo vai controlar a economia mundial de tal maneira que ela vai ser apenas números fictícios. E o governo vai acreditar para você, todo o mês, um valor de créditos. E você vai gastar aqueles créditos da melhor maneira que você achar. E você não vai precisar trabalhar. Mas se eu não precisar trabalhar, como é que vai ser a economia mundial? De onde vai vir o lucro? Bom, esse governo único vai dominar as tecnologias de tal maneira que qualquer produção de riqueza vai para o bem comum. Será quase, não necessariamente igual, quase que um socialismo global. É isso que eles estão prevendo. Quase um socialismo global, onde todo mundo deverá ter a sua vida financeira atrelada a um sistema global. Isso é o que esses homens estão falando. Esse governo único, ele vai suprimir os nacionalismos, mas não significa que o mundo vai deixar de ser dividido. Isso é interessante. Eles preveem que as pessoas vão continuar tendo as suas preferências sexuais, religiosas, políticas, esportivas, mas elas vão se unificar em que sentido? Assim como o mundo ficou unido na época da pandemia. Ou seja, esse governo único vai ser um fator que vai obrigar todo mundo a se unificar por um objetivo comum, por um propósito comum. Mesmo se odiando, vão se unificar por um propósito comum. Como político, sabe? Que às vezes um político odeia o outro, mas na época da eleição os dois se juntam. É mais ou menos isso que vai acontecer, de acordo com esses prognósticos. Agora, depois que eu li tudo isso, vamos ver se isso coincide com o que a Bíblia fala. A Bíblia diz exatamente isso, que o mundo vai caminhar para um governo único, onde ninguém vai poder comprar e nem vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Então, eu não acho que essa marca da besta vai ser algo visível, que vão colocar debaixo da testa ou tatuar aqui na testa das pessoas. Não, não. É algo espiritual, mas que tem repercussão no mundo material. Aqueles que forem fiéis a Deus, de acordo com o Apocalipse, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eles vão ficar no mundo de tal maneira que eles não vão poder comprar e nem vender. E eu me perguntava isso quando eu estudava o Apocalipse no passado, como é que um governo único vai proibir alguém de comprar ou vender se a pessoa tem dinheiro? Hoje o governo não consegue controlar nem o dinheiro sujo que é depositado em bancos das Ilhas Caimã, ou em paraíso fiscal. A lavagem de dinheiro está aí, o dinheiro do narcotráfico. Como é que vai controlar isso? E se eu tiver um bolo de dinheiro na minha mão, quem vai perguntar se eu tenho marca da besta ou não quero? A pessoa quer lucro. Se uma pessoa aceita dinheiro sujo de traficante, ele não vai aceitar um dinheiro que alguém tem. Então, a maneira que eu tenho de sobreviver à marca da besta é guardar dinheiro dentro do colchão. Esse era o meu pensamento antigo. Porém, se a economia mundial transformar todos os valores monetários apenas em valores virtuais, como criptomoeda, por exemplo, que tem um lastro, mas o dinheiro já não é mais em espécie, é apenas valores que são transferidos de uma conta para outra, aí o governo vai ter como controlar quem gasta, quem vende, quem compra, quem poupa, quem economiza, porque tudo estará unificado. Ninguém precisará mais fazer declaração de imposto de renda, porque a própria inteligência artificial vai fazer isso sozinha. Ou seja, eu não digo que a besta do Apocalipse é inteligência artificial, não é. Mas que a inteligência artificial possa estar a serviço desse futuro governo,
Isso sim. Eu não digo que o anticristo e a besta do Apocalipse serão um grande computador, mas que os computadores no final poderão estar a serviço do anticristo, sim. Eu não digo que o anticristo é a internet, mas que a internet possa estar a serviço dele, sim. Aí você pode perguntar, Rodrigo, o que a gente faz para sobreviver a esse governo mundial? Como eu sou cristão e teólogo, um conselho eu posso dar. Como você pode se posicionar diante desse novo governo? E a resposta é muito simples. Ficar fiel ao lado de Deus. Ficar fiel, custe o que custar. E, Rodrigo, como é que eu vou saber quando esse governo chegar? É simples. O Apocalipse dá a dica. Quando esse governo se levantar contra os mandamentos de Deus, esse é o sinal. Agora, eu estou atento a esse sinal quando o mundo começar a tomar passos cada vez mais largos para uma unificação. E essa unificação implicar em que eu quebre qualquer um dos mandamentos de Deus para ficar bem na fita, aí eu tenho que tomar a minha posição, mesmo que eu seja perseguido por isso. Esse é o sinal. Então não caia agora no sensacionalismo, ficar marcando data para a volta de Jesus, é daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, não. O mundo tem condições, tem vídeo meu na internet que você pode resgatar, que eu falei isso aí, que o mundo hoje tem condições políticas e econômicas para montar todo o esquema de um governo único, conforme o Apocalipse 13 prevê, em uma década. Tem vídeo meu falando isso aí. Mas isso é uma perspectiva humana. Mas a data da volta de Jesus eu não sei. Mas fique atento aos sinais. Governo único. E o dia que ele pedir alguma coisa que vá contra a lei de Deus, aí como Daniel. Daniel foi fiel à Babilônia. Daniel foi lá para o palácio de Nabucodonosor. Daniel aprendeu a língua dos caldeus, estudou na Universidade dos Caldeus, se tornou um conselheiro, um ministro do governo da Babilônia. Exerceu bem as suas funções a ponto de ser elogiado pelo governo. Mas, quando o chefe dos eunucos exigiu que Daniel e seus companheiros comessem a carne que Deus não permitia comer, Daniel falou assim, não, senhor, não vamos comer. Nos dê vegetais e água. Quando o governo da Babilônia exigiu que todos se prostrassem diante da imagem de Nabucodonosor, os 3 companheiros de Daniel falaram, nós não vamos prostrar, pode nos mandar para fornalha ardente. Quando a Pérsia exigiu que quem não adorasse o rei fosse lançado na cova dos leões, Daniel falou, eu vou para a cova dos leões. E só para você ver que no Apocalipse realmente a questão da adoração a Deus e da fidelidade aos mandamentos é forte, abra a Bíblia comigo em Apocalipse 13. Existe uma coisa aí em teologia, eu vou explicar isso também no Bíblia Comentada, que chama-se Leitmotiv. Leitmotiv é uma expressão, um termo alemão que significa aquela palavra que costura. São teólogos biblistas que perceberam que na Bíblia, às vezes, você sabe quando termina e começa uma unidade literária pela palavra que costura aquilo ali. Por exemplo, Paulo às vezes está falando da lei e da graça. Essas 2 palavras ficam brincando ali em vários versículos da Bíblia. Depois Paulo muda e começa a falar da justificação. Aí você consegue perceber, é como se fossem capítulos que o próprio autor coloca no livro, mas de uma maneira diferente de como nós trabalhamos hoje. Olha como é que começa aqui o Apocalipse 13. Ele começa, na verdade, esse 12, 13, essa divisão em capítulos é posterior. João não dividiu o Apocalipse assim. Então a gente tem que olhar a unidade literária um pouco acima disso. Quando João tem a visão do capítulo 12, aliás, do capítulo 11, ele começa assim, olha. 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande chuva de granizo. A que João está fazendo referência aqui? Ao Sinai. Quando Deus entregou a lei no Sinai,
Deus falou e ouvi vozes, trovões, relâmpago, terremoto, chuva de granizo. E o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é justamente aquele baú que ficava dentro do lugar santíssimo do santuário, onde Deus mandou Moisés depositar o quê? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. Aí você continua lendo, no capítulo 12, versículo 17, fala assim: o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar a guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Percebeu? Quando você vai para o capítulo 13, versículo 10, última parte, diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aí quando você vai para o capítulo 14, versículo 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Percebeu? Que costura o leitmotiv tudo isso aqui? Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Junto com esse leitmotiv, você tem o tema da adoração costurando tudo aqui. A besta é adorada por todos os homens e mulheres da terra. Eles continuam divididos ainda, porque diz que todo grande, todo pequeno, todo escravo, todo livre, todo rico, todo pobre. Então o mundo não vai ser unificado assim, como na Coreia do Norte, todo mundo usando o mesmo uniforme, sabe? Não é aquela ideia do grande irmão, todo mundo usando o mesmo uniforme, ganhando o mesmo salário. Não, continuará tendo rico e pobre. Mas todos dependentes do governo único, mesmo rico, porque o dinheiro dele vai estar todo na mão do governo, é um dinheiro virtual. E a adoração. E qual que é o grande ápice da besta? Da segunda besta, quando ela faz uma imagem, a primeira, e manda todo mundo adorar. Aí vem o suprassumo disso, que é quando fala da marca da besta. Ela é dada sobre a testa e sobre a mão. Depois você dá uma olhadinha na internet aí, é interessante que você vai ver muitos judeus de Jerusalém orando ali no Muro das Lamentações. Coloca assim, judeu orando Muro das Lamentações. Coloca na internet assim no Google, judeu orando Muro das Lamentações. Aí vai nas imagens. Você vai ver muitos judeus orando ali, e ele colocando na testa uma caixinha preta aqui, e uma tira aqui assim, e outra caixinha preta também na mão. O que seria isso? Ora, quando a gente vê essa caixinha preta na testa e na mão, isso aqui é um resumo da lei de Deus, que Deus ordenou ao povo de Israel que tivesse consigo para resumo e demonstração da fidelidade do povo de Israel. Eu vou ler para vocês aqui Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante, diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deverá amarrá-las como sinal, em hebraico. Sinal e marca são sinônimos. Como sinal. E olha que interessante. Como sinal onde? Na tua mão. E elas lhe serão por frontal entre os olhos. Sinal na mão e frontal entre os olhos. A bem da verdade, o judeu hoje coloca essa faixa na mão esquerda, que ele fala que é a mão do coração. Porque como no mandamento fala, as terás no teu coração, então como o braço direito é o braço do coração, o judeu amarra aqui. Por isso que você vai ver o judeu com uma tira aqui, uma caixinha aqui na mão e outra na testa, onde está o resumo da lei de Deus, que ele tem que amar. O que é a besta do Apocalipse, senão a contrafação das coisas de Deus? Ela também dá um sinal, uma marca na testa e na mão. Será a contrafação da lei de Deus. Então, meus queridos, o único conselho, sugestão, apelo que eu faço a todos vocês é: evitem o sensacionalismo,
Como disse Pedro, eu li as passagens bíblicas para vocês, só estou repetindo. Falem sempre a verdade com segurança, prudência e mansidão. Sem tom acusatório, sem ficar gritando, sem ficar esbravejando, com mansidão. Fale a verdade com amor pelo seu semelhante. Ore por quem persegue você. Peça a Deus que mude o coração dele ou dela. Não é fácil, eu sei que não é. Vocês estão achando que eu sou santo? Eu não fico até com a consciência doendo quando eu tenho vontade de meter um martelo na cabeça de uma pessoa. Eu agradeço a Deus porque eu não fiz aquilo. O Rodrigo Carnal quer meter um martelo na cabeça de meia dúzia aí. O Rodrigo Carnal agradece a Deus porque eu não sou forte nem jogador, lutador de jiu-jitsu. Não tinha batido nos 4. Mas o Rodrigo Carnal agradece a graça de Deus que me ajuda a fazer coisas que pelo velho homem não faria. Responda com mansidão. Tenha no seu coração os mandamentos de Deus. Jesus falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eles não são penosos. Continue usando a internet, a inteligência artificial, com parcimônia, com sabedoria. Continue investindo na bolsa de valores, trocando de carro, procurando um melhor emprego. Continua lutando para que seu filho tenha um diploma na mão. Ore a Deus, entregue seus filhos. Ter prosperidade não é pecado. Se fosse pecado, Deus não daria prosperidade a Jó, a Salomão, a Abraão, que se tornou um homem riquíssimo. Não é pecado ter prosperidade, não é pecado ter um bom carro, uma boa casa. Mas é pecado idolatrar essas coisas. Mantenha também sempre essa tríplice visão da história. Em primeiro lugar, a soberania de Deus. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Segundo, preocupe-se com as coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. E em terceiro lugar, preocupe-se consigo mesmo. Preocupe-se no sentido de: fique atento, mas lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele vai cuidar de vocês e de mim também. Não cairá um fio de nossa cabeça sem que Deus permita. E quando essas coisas estiverem acontecendo, disse Jesus em Lucas, ergamos a nossa cabeça, felizes porque a nossa redenção se aproxima. E fique atento. Leia os jornais, ouça, veja a Bíblia, veja o que as pessoas estão dizendo e veja o movimento dos governos mundiais. Sem estresse, sem desespero, sem histerismo. Estão caminhando para um governo único? Interessante, interessante. Enquanto o governo não der uma ordem que desacate a lei de Deus, eu serei o melhor cidadão de todos. Se amanhã o governo exigir que eu tenha que pagar o dobro de impostos, eu não vou fazer isso feliz. E vai me trazer um grande prejuízo. Mas eu vou pagar o dobro de imposto. Por que eu vou obedecer ao governo? Bom, porque ele não deu nenhuma ordem que me leve ao pecado. Ele só falou que agora eu tenho que ter um carro só. Eu vou obedecer. Por que eu vou obedecer? Porque Jesus falou para obedecer. Tá certo? Ele não falou para eu orar pelo governo apenas se o governo for Salomão. Ore pelo rei, se for Davi. Não. Quando eles falaram para obedecer os governos, era Nero que estava no poder. Então é isso que eu vou fazer. Agora, o dia que esse governo, seja ele nacional ou mundial, colocar qualquer lei que me obrigue a transgredir um dos 10 mandamentos, desculpe. Aí o Rodrigo está fora. Mesmo que isso arque perseguição sobre mim e minha família. Que você tenha essa decisão também em sua vida agora. Hein? Porque é para isso que eu estou aqui, sempre lendo a Bíblia para você. Para preparar cada um para os dias vindouros.